Olá a todos, espero que estejam bem. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi, neurocientista e fisioterapeuta, e cá estou eu para fazer algumas considerações breves sobre essa notícia que saiu na mídia ontem, sobre aquela grande lenda, do jiu-jitsu, o atleta Rickson Gracie, que revelou na mídia, para a população, que tem um diagnóstico de doença de Parkinson há mais ou menos 2 anos. Eu queria só fazer um adendo aqui em relação à denominação de doença de Parkinson, sobre isso. Eu quero deixar um adendo aqui para os meus alunos da plataforma Neurofocus, que é o seguinte: quando a gente fala em doença de Parkinson, nós estamos falando na forma idiopática da doença, na forma que não há causa conhecida. Não é que não tem causa, Todas as doenças, todo adoecimento tem causas, mas não há uma causa conhecida. Por que eu estou falando isso? Existem relatos, existem exemplos de grandes atletas, principalmente em esportes que envolvem concussão da cabeça, bater cabeça, soco na cabeça, Esses esportes boxe, MMA e etc. Você tem tendência a manifestar, a desenvolver processos degenerativos cerebrais, neurológicos, Existe essa tendência pelo trauma. O trauma de repetição ao longo do tempo pode vir a gerar doenças degenerativas. Quando esses sinais e sintomas parecidos com Parkinson, eles se dão diante de uma causa conhecida, a gente chama de parkinsonismo secundário. No caso dele, muito provavelmente, esse parkinsonismo foi decorrente dessas atividades em relação aos esportes que ele praticava. Então, trata-se de um parkinsonismo secundário e não doença de Parkinson. A doença de Parkinson ela não tem causa conhecida, tá? Outro exemplo, parkinsonismo decorrente de medicamentos. O parkinsonismo decorrente de medicação também pode surgir, E ele também é considerado. E ele também é considerado como parkinsonismo secundário, tá? A gente tem outras formas também. Tem formas de parkinsonismos que os pacientes não respondem bem às principais medicações. Por exemplo, a levodopa, prolopa, não responde bem. E existem outras formas de desenvolvimento da degeneração neuronal. A gente chama de parkinsonismo atípico, que existem doenças relacionadas a isso. Exemplo, paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, são parkinsonismos atípicos que a gente chama também de parkinsonismo plus, tá? Que tem outros sinais e sintomas associados. Então, nem toda doença relacionada a tremor, bradicinesia, lentidão, rigidez, que tem as características de Parkinson, nem todas são doenças de Parkinson. Então, a gente tem a doença de Parkinson, que ela é soberanamente sem causa conhecida, os parkinsonismos secundários, a medicação, ao esporte e tudo mais, parkinsonismos atípicos, que são outras doenças correlatas. Então, só para deixar claro que esse atleta em questão do jiu-jitsu, que revelou o diagnóstico de doença de Parkinson, na verdade não é doença de Parkinson, é um parkinsonismo secundário à prática de esportes de alto impacto na região da cabeça. Tá bom, gente? Até a próxima!